então, a já deixar aberto aí na sua Bíblia, Romanos 1,16, mas não leia ainda. Romanos 1,16, a gente vai falar hoje sobre o poder transformador do Evangelho. Eu acho muito interessante como algumas situações elas marcam a nossa vida de uma forma muito intensa. E existem memórias bem presentes que nós carregamos. Todos nós, na verdade, estamos carregados de lembranças, de memórias, dessas experiências do que a gente já passou. E dependendo da experiência que a gente teve, a gente pode ser impulsionado para algo bom ou algo ruim. Existem pessoas que, por conta das experiências que tiveram, elas usaram aquelas experiências como uma espécie de trampolim e elas saltam para uma outra realidade. Mas também existem pessoas que, por conta das experiências que elas viveram, elas se sentem paralisadas, impedidas, incapazes de realizar situações e de caminhar na vida. E saber discernir entre essas duas experiências é muito importante, porque elas podem ser decisivas para como nós vamos nos portar diante da nossa vida e da nossa história. E João, capítulo 6, verso 63, vai dizer que tudo aquilo que vem da parte de Deus, ele tem um propósito de gerar vida na nossa vida. João 6, 63 vai dizer, é o Espírito quem dá a vida. A carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, toda a experiência que ela vem da parte de Deus, ela cumpre um propósito na nossa história. E um propósito é um propósito de gerar vida. Mas existem situações que a gente pode até achar que tem cara de coisa boa. A gente pode até ter uma expectativa de que são bons resultados. A gente pode até ter uma esperança de algo bom. Mas é possível que a gente esteja se enganando. Porque se não vem da parte de Deus, o seu fim, ele pode ser um fim de morte. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12 vai dizer que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. E é esse cuidado que a gente tem que ter. As experiências vividas em Deus, elas cumprem um propósito transformador e profundo. Ao ponto que nós testemunhamos o que representa a nossa vida antes e depois do encontro com o Senhor. Mas sabe, isso pode ser mais profundo do que eu e você imaginamos. Talvez nós precisássemos compreender essa profundidade, o que do Senhor tem a realizar de forma mais profunda na nossa vida. E aí a gente chega em Romanos 1,16. Porque em Romanos 1,16 o apóstolo Paulo vai dizer, porquanto não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como do grego. No verso 17 vai dizer, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós temos então a justiça de Deus sendo revelada no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E ele revela de ponta a ponta, ou seja, do início ao fim, fé. Não apenas a fé no sentido de crer, mas quando a gente vai para o original, a gente percebe que a palavra fé no grego, nesse texto, está falando sobre fidelidade. E é possível a gente ver a diferença, então, num processo de transformação na nossa própria vida e na vida daqueles que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, como uma experiência antes e depois de andar com Ele. Jesus, por exemplo, chama 12 homens diferentes, distintos, com realidades opostas umas das outras, para caminharem junto com Ele no seu ministério. E como foi a experiência desses homens antes, durante a caminhada com o Senhor e depois da caminhada com o Senhor? Como eles experimentaram isso? Eu quero convidar você então, na manhã de hoje, tratando sobre o poder transformador do Evangelho, nós olharmos para a vida desses homens e tirarmos lições para a nossa própria vida e para a nossa própria caminhada. Abre comigo em Mateus, capítulo 10, a partir do verso 1, o Senhor Jesus então começa a chamar homens para caminhar com Ele e dá algumas orientações. Vejamos essas orientações. Mateus 10, 1 vai dizer o seguinte, Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro,
e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu a Jesus. Vai comigo com o verso 7. O verso 7 vai dizer o seguinte: e à medida que seguirdes, pregai esta mensagem. Qual era a mensagem que os discípulos carregavam? O reino dos céus está a vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente recebestes, graciosamente dai. Verso 16. Observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. E vai agora para o verso 39. Quem encontra a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, a achará. Você percebe aqui em Mateus 10, o Senhor Jesus então separando 12 pessoas para caminhar com Ele. E essas 12 pessoas, Ele dá uma instrução. Vocês vão anunciar uma mensagem. O reino dos céus está ao alcance de todos. Ou seja, é possível que qualquer pessoa entre no reino dos céus, desde que ela observe a necessidade de se arrepender dos seus pecados. E eles receberam então autoridade para expulsar demônios, curar enfermos. E eles foram então como comissionados para cumprir um propósito. Mas quem eram esses 12 homens, essas 12 pessoas que Jesus separou? Pessoas comuns como eu e você. Quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que os 12, dentre eles, só Pedro tinha mais de 20 anos e era casado. E por que a gente sabe disso? Porque numa certa ocasião, em Mateus 17, Jesus chega com ele e diz: olha, eu e você precisamos pagar um imposto. E aí ele vai então e pega a moeda referente ao imposto para ser paga. Os outros não tiveram essa obrigação de pagar o imposto, porque era um imposto que era cobrado para quem possuía 20 anos. Então, os outros discípulos, eles provavelmente eram mais novos. Então, eles tinham ali a idade entre 15 e 18 anos. É a média de idade que se tem como projeção para esses discípulos. Jesus chama, então, esses 12 homens, esses 12 rapazes. Dentre eles, então, 11 adolescentes, 11 jovens. E o que é interessante é que, na vida dos judeus, eles precisavam caminhar com um rabino, eles precisavam caminhar com um mestre. E o tempo de caminhada com esse mestre durava, em média, 3 anos. Então, o que a gente vê Jesus fazendo com os discípulos é exatamente isso. Iniciando um processo de discipulado, iniciando um processo de uma caminhada, onde eles seriam discípulos desse mestre, discípulos desse rabino. E ele, como mestre, ensinaria eles a respeito das Escrituras, das leis e do cumprimento de todos os princípios. Mas eles nunca imaginaram, nunca passou pela cabeça deles que o discipulado com Jesus seria tão desafiador. Porque diferente dos outros discípulos que aprendiam a debater a respeito das leis e aprendiam a discutir em relação às Escrituras e os princípios e como se deveria colocar as coisas em prática, Jesus foi muito além com esses 12. Ele não só ensinou as Escrituras, não só ensinou sobre o reino dos céus, mas também deu autoridade para que eles fizessem coisas que eles nunca imaginaram que poderiam fazer. Então você imagina pessoas doentes e eles tendo a oportunidade de, através da vida deles, curar enfermos. Você imagina então a oportunidade de expulsar demônios. Eu não sei se você já ouviu alguma história, algum relato de pessoas que passaram por esse tipo de experiência e às vezes as pessoas não sabem nem como agir, quem chamar, chama quem, faz o quê, como lida com isso, né? E esses discípulos jovens, adolescentes, então estavam sendo enviados pelo Senhor para cumprir esse tipo de propósito. Olha o que está escrito em Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Diz o seguinte: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Então você imagina 12 jovens
acostumados a uma realidade de vida, sendo desafiados a uma outra realidade, e quando eles vão experimentar a obediência do que Jesus mandou eles fazer, eles começam a observar, os espíritos nos obedecem, as pessoas estão sendo curadas. Olha, é como se eles estivessem então carregados de poderes, de uma autoridade que eles não imaginavam que poderiam cumprir e experimentar. E Jesus chega com eles, calma, sem muita euforia, calma, baixa um pouquinho a bola, se acalme um pouquinho aí. Você tem que estar feliz porque você está experimentando isso, legal. De fato é uma experiência sobrenatural, não é qualquer hora que você vê algo miraculoso acontecendo. Não é qualquer hora que você vê um doente, você vê um paralítico, você ora, estende as mãos e é mudada aquela condição dele. De fato isso traz alegria ao nosso coração. Imagina eu e você tendo a experiência, nós temos irmãos aqui que são da área da saúde, da área da medicina. Imagina você indo no hospital, estando num leito e orar por alguém e na mesma instância, no mesmo momento a pessoa ser curada, levantar daquele leito. Seria algo sobrenatural, miraculoso, com certeza encheria o seu coração de alegria, de gratidão, e você talvez até se sentisse assim, indigno daquilo, né? Como, Senhor, que bênção, como é que o Senhor pode me usar para isso de uma forma tão poderosa? Eu não imaginava. E Jesus chega com eles e diz assim, olha, isso é legal, isso é bom, mas não toma o teu coração com isso. Você tem que se alegrar porque você está experimentando isso, legal, joia, mas olha só, mais importante do que isso, é você saber que seu nome está escrito no livro da vida. Mais importante do que experimentar uma coisa sobrenatural aqui nessa terra, é saber que o seu nome está escrito nos céus. Que você tem um destino, que você sabe para onde vai. E sabe por que é importante a gente ter essa clareza? É porque essas experiências miraculosas, às vezes, são passadas para nós como se fosse um amuleto, um passe de mágica, ou umas coisas instantâneas que acontecem. Isso é resultado da própria televisão, dos filmes, das séries, dos livros que ficam ensinando para a gente que coisas sobrenaturais acontecem como se fosse num passe de mágica, ou com uma palavra mágica, ou com uma varinha que pode acontecer alguma coisa, ou um prilim-pim-pim que acontece. Mas quando a gente vai para as Escrituras, a gente percebe que não se trata disso. Se trata de uma autoridade que vem do próprio Senhor. E é Ele que dá autoridade para que os seus possam cumprir a sua missão. Não se trata de um passe de mágica ou de um amuleto. Não se trata de uma coisa que acontece sem propósito. Olha o que está escrito em Mateus 17, a partir do verso 14. Mateus 17, 14. Outra experiência desses mesmos discípulos, que já tinham tido a oportunidade de curar enfermos, expulsar demônios. Jesus já tinha baixado um pouquinho a bola deles, e agora eles vão para uma outra situação, e olha o que acontece. Mateus 17, 14. Ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou, Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou, ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e, em particular, lhe perguntaram, por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Verso 20. E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Verso 21. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e de jejum. Jesus traz um elemento a mais para os discípulos. Ora, vocês achavam que bastava ir então no meu nome e fazer as coisas? Não, não. É necessário que você tenha um propósito, que você tenha uma vida de consagração. É necessário que você tenha um preparo. Então Jesus ensina para os discípulos agora uma outra situação, mais profunda. Existe um preço pessoal a ser pago, de preparação, de jejum, de oração. O próprio Senhor Jesus era exemplo. Tantas e tantas vezes os discípulos viam Jesus saindo na madrugada, saindo à noite, saindo para orar, se afastando para orar, tirando tempo a sós com o Pai.
Ora, como eles, enquanto discípulos, não entenderiam que não se tratava somente de usar o nome, de falar algo, de cumprir um rito, não, se tratava de uma vida que carregava autoridade. E aqueles discípulos estavam aprendendo a respeito disso. E chegou então o fim dos 3 anos de preparação, dos 3 anos de caminhada no discipulado. Jesus então está próximo à crucificação. E ele já tinha dito para os discípulos que isso iria acontecer com ele. Ele já estava se caminhando para esse momento. Os discípulos então já tinham recebido autoridade, já tinham experimentado milagres, viram milagres da multiplicação, como dos pães e dos peixes. Já tinham experimentado muitas coisas, inclusive de saberem que era necessário ter uma vida de jejum e uma vida de oração. E eles estão indo então para a última ceia, no período da Páscoa. E o que será então que no momento final da vida de Jesus, os discípulos estão conversando? Provavelmente eles estariam conversando algo importante, você não acha? Provavelmente eles estariam discutindo coisas que são essenciais para a vida. Sabendo que Jesus estava prestes a morrer, sabendo que ele disse que estava próximo ao seu fim, com certeza eles estavam conversando algo muito importante. Mas deixa eu dizer para você, infelizmente não. Como jovens imaturos, eles estavam conversando entre eles quem era o mais importante. Quem era o mais importante? Poucos instantes antes, a mãe de 2 deles estava dizendo: mestre, faz com que os meus filhos se sentem num lugar privilegiado no teu reino. Faz assim, ó, um senta na direita e o outro senta na esquerda. Fechou? Jesus estava prestes a ser crucificado, cumprimento de toda a promessa. E os discípulos estavam preocupados com quem era o mais importante. Eles estavam preocupados sobre quem teria honra no reino de Deus. Como seria o desfecho de tudo aquilo que eles aprenderam ao longo de 3 anos. E nesse cenário, o que Jesus ensina para eles? Ensina que mais importante do que ser servido é servir. Jesus ensina para eles que quem quiser ser o maior, que seja o menor. Jesus começa a ensinar para eles um monte de outras coisas diferentes daquilo que estava carregando as suas motivações e o seu coração. E tinha dentre eles o Pedro, que eu falei que era o mais velho. Pedro não só era o mais velho, não só era o único casado, mas ele também era o mais impetuoso, ele era o mais brabo, ele era o que mais reativo. Então, nas oportunidades que Jesus precisou conversar com ele, havia muito ímpeto, muita profundidade em Pedro, ao ponto de dizer: mestre, não vamos deixar que ninguém tire a tua vida. Se depender de mim, ninguém toca num fio de cabelo do Senhor. Pedro chegou a ter esse ponto de dizer que nada seria capaz, assim como todos os outros, nada seria capaz de tirar a vida do mestre, e que eles estariam ali com o Senhor até o final de tudo, até todas as consequências, até as últimas consequências. Então eles estavam declarando fidelidade ao seu mestre de uma forma muito profunda. 3 anos de caminhada, e eles estavam dizendo: seremos fiéis até o fim. E será que foi isso que aconteceu? Será que foi isso que aconteceu após a crucificação de Jesus? Deixa eu dizer para você o que foi que aconteceu. Eles fugiram de medo. Depois que Jesus foi preso, Pedro, esse que disse que morreria pelo mestre e que não deixaria que ele fosse preso, ficou à espreita, escondido, para que ninguém o identificasse, porque ele tinha medo de ser preso igual Jesus foi preso. Os demais se trancaram dentro de uma casa, ficaram escondidos com medo de serem presos e serem torturados. 2 deles chegaram a viajar para uma outra cidade, para nem na região estarem próximos, para não correrem o risco de serem capturados. Somente um discípulo ficou junto com Maria, próximo à cruz, olhando e sendo testemunha da crucificação. Não sei se você sabe quem foi João, o discípulo amado. Aquele que encostou a cabeça no peito de Jesus para perguntar quem iria traí-lo. Foi esse. Então Jesus, dos 12, teve um traidor, um que ficou com a sua mãe, os outros fujões morrendo de medo. Mas no final, todos os outros, no final das contas, ficaram com medo, porque todos foram se esconder dentro desse lugar onde eles se reuniam para conversar, para estarem juntos, e eles estavam escondidos com medo. Sabe, queridos, isso mostra para nós que não adianta entusiasmo, não adianta para nós empolgação, não adianta para nós vermos milagres,
Não adianta nós passarmos por situações sobrenaturais, onde a experiência do milagre passou pela nossa mão, como os discípulos que distribuíram pão e peixe e viram o milagre da multiplicação para mais de 5.000 pessoas, passando pelas suas próprias mãos. Todos eles experimentaram isso. Experimentaram ver demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo. Eles tinham que o mestre de fato era o enviado da parte de Deus. Mas no momento em que eles se sentiram ameaçados, no momento em que eles tinham medo de serem perseguidos, no momento em que eles poderiam ser o próximo a estar naquela cruz, não adiantou a experiência que eles tiveram. Não adiantou a experiência do milagre. Não adiantou andar com Jesus 3 anos. Nada disso adiantou, porque todos eles fugiram. Olha o que diz em Lucas 24. Enquanto 2 deles estavam indo a caminho de Emaús, Lucas 24, 19 diz o seguinte: eles, caminhando em viagem, tiveram um encontro com o Senhor Jesus depois de ser ressuscitado, e eles não identificaram que era Jesus, mas olha o que eles declararam sobre o que eles estavam sentindo e passando. Ao que ele lhes indagou, quais? E eles começaram a explanar. Ora, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Olha o que diz o verso 21. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Gente, você está escutando aqui o testemunho de 2 discípulos que andaram com Jesus 3 anos. E que viram coisas poderosas e que acreditavam que durante esses 3 anos eles estavam caminhando com o Salvador. E parece que o seu entendimento foi fechado, foi bloqueado de uma tal forma que eles não conseguiam compreender que Jesus disse: é necessário que eu sofra, é necessário que eu morra, é necessário que eu passe por essas situações. E é como se isso tivesse vedado nos seus olhos, eles não compreendessem. E a declaração dos seus corações agora é de frustração. O que eu imaginava que era, não é. Quem eu achava que era, não é. E quantas pessoas que já ouviram falar de Jesus, quantas pessoas que se declaram cristãs, quantas pessoas que comemoram Páscoa, comemoram Natal, quantas pessoas que vão à igreja, quantas pessoas que têm a Bíblia na sua casa, talvez até aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, quantas pessoas que já fizeram, sei lá, catequese, crisma, discipulado e foram para a igreja desde pequeno, não sei, quantas pessoas já não tiveram a experiência de ver com os seus olhos, testemunhar próximo de si, da sua família, algo sobre Jesus, sobre Deus, declarar a sua fé ao Senhor, mas quando passam por uma determinada situação, é como se não conseguissem enxergar o Senhor ali, não conseguissem ver Deus ali, não conseguissem testemunhar quem Ele é, e é como se o seu coração estivesse esmorecendo na fé que tanto declarou crer. Quantas pessoas? Quantas pessoas já não passaram por algo e se sentiram frustradas, negando a existência de Deus ou a ausência dele numa determinada situação? Quantas? Sabe, a nossa fé, ela não é provada somente quando a gente quer um milagre pessoal. A nossa fé, ela não é só provada quando a gente está buscando alguma coisa como uma conquista pessoal. A nossa fé, ela não é provada quando a gente quer uma bênção aqui nessa terra ou conquistar algo aqui nesta vida. Algumas vezes a gente precisa entender que a nossa fé ela é provada no sentido da nossa fidelidade. Assim como a gente leu em Romanos 1, 16 e 17, no versículo 17, o justo viverá por fé, viverá por fidelidade. Assim como eu falei ainda há pouco que alguns filmes, séries, desenhos, literatura não ajudam a gente a compreender o sobrenatural, pois pintam para nós um cenário de sobrenatural diferente do que é real, diferente do que a Bíblia diz. Da mesma forma, algumas músicas não nos ajudam a compreender a profundidade da palavra de Deus. Tem uma música da minha adolescência que me marcou muito, cantei muito essa música, Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso me levam para perto de ti.
As minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Porque se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E aí eu rompo em fé. Música linda, tremenda, poderosa, cantei muito, chorei muito com essa música. E ela não tem problema nenhum no que ela está dizendo. De fato, é uma experiência que a gente tem, porque a gente vê biblicamente o povo marchando, o mar não se abriu, de repente ele se posiciona, o Senhor faz o mar se abrir. Jesus com os discípulos, Pedro no barco, Jesus faz ele andar sobre as águas e ir até o encontro dele. Então, a gente não está falando de nada antibíblico, a gente está falando de algo de fato que nós podemos experimentar. Mas isso nos leva a exercitar uma fé, ou a declarar um tipo de fé muito ligado às nossas necessidades aqui para esta terra, aqui para esta vida. É quando eu preciso de uma porta que vai se abrir e eu preciso romper em fé para crer que aquela porta vai se abrir. É quando eu estou passando por uma situação financeira ou de saúde e eu preciso me posicionar e crer que essas tribulações não são maiores que o meu Deus. E de fato isso é verdade, e de fato isso é real, não há problema nenhum nisso. Mas aí eu pergunto para você, a pergunta que eu faço a mim também: se a nossa fé for só sobre conquistar nesta terra, e quando nós precisarmos ser provados em relação à nossa fé sobre algo eterno, sobre algo para além desta vida, para além desta terra, quando os dias cessarem aqui e tudo aquilo que a gente precisou romper em fé para conquistar, a gente não conseguir levar nada e ficar tudo aqui. E quando chegar nesse tempo, em que não adianta você vir com a maleta cheia das coisas que você rompeu em fé para conquistar aqui, que são legítimas, que não tem problema nenhum, mas for necessário a sua fé enquanto fidelidade, para que você esteja ao passo da eternidade. E quando chegar nesse momento, quando nós precisarmos experimentar sobre isso, o que nós faremos? Qual será a nossa fé? E talvez a gente possa até dizer: mas eu experimentei coisas profundas, assim como os discípulos. Nós experimentamos coisas profundas, eu não tinha, o Senhor fez. Eu estava sem saúde, o Senhor me deu saúde. Eu estava sem dinheiro, o Senhor me deu dinheiro. Eu estava sem emprego, o Senhor me deu emprego. Eu vi o milagre, eu rompi em fé, glória a Deus. Mas e o que vem depois? Se a nossa busca e preparação diz respeito à eternidade, a nossa fé, ela precisa estar agindo do início ao fim na nossa caminhada em relação à nossa salvação. Ou seja, experimentar do poder salvador do Evangelho, do poder de nos salvar da condenação do pecado e de nos salvar de nós mesmos. Nós vimos nos últimos domingos a respeito de estarmos atentos e vigilantes. Nós vimos nos últimos domingos sobre a questão de nós nos prepararmos para um tempo do fim, que é um tempo de guerra, um tempo de luta, um tempo de batalha. E o que vai ser exigido de nós não são as coisas que estão sendo conquistadas para esta vida, mas o que vai ser exigido de nós é fidelidade ao Senhor, devoção ao Senhor, entrega ao Senhor, até onde nós estamos dispostos a ir em relação ao Evangelho. Quando eu e você fomos confrontados em relação à nossa fé, em relação àquilo que a gente declara, qual será a nossa postura? Nós estaremos dispostos a morrer pelo Senhor, ou estaremos dispostos a negar o nome do Senhor por conta da liberdade desta vida? É disso que se trata. Os discípulos que declararam profundidade de amor e fidelidade ao Senhor, quando viram que corriam o risco de morrer, fugiram de medo. E aí eu me pergunto, eu e você, como agiríamos? Eu e você, o que faríamos? Eu e você, como nos portaríamos nessa situação? Os dias estão se aproximando, o fim está próximo. O que será da nossa fé? O que será de mim, de você? Eu posso te dizer que nós ainda temos uma lição a aprender com esses homens, com esses discípulos. Porque eles estavam morrendo de medo. Eles estavam de fato escondidos. Mas olha o que acontece em João capítulo 20. João capítulo 20, verso 19. João capítulo 20, verso 19. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele aparece para os seus discípulos e ministrou algo ao coração daqueles discípulos que estavam com medo.
Ele expressou, você vai lembrar muito dessa história, né? Você, para esse Tomé, tem que ver para crer, né? É exatamente nessa história. Tomé que precisou pegar nas feridas de Jesus para crer que ele não era um espírito, não era um fantasma, que era ele mesmo que estava ali. E aí Jesus chega e diz assim mesmo, olha, bem-aventurado, felizes são as pessoas que creem porque elas creem não porque elas viram. Elas simplesmente creram porque elas tiveram fé em crer. E olha o que acontece em João capítulo 20, verso 19. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus começou tirando o medo, ministrando paz. Talvez o que precise ser ocupado no nosso coração é esse verdadeiro amor que lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor que lança fora todo medo, ele entra no nosso coração como quem é um dispenseiro da paz do Senhor. E ele começa a ministrar nos corações, dizendo assim, meu irmão, e onde tem medo, deixa eu lhe dizer uma coisa, paz seja com você. Paz seja no seu coração. A paz esteja sobre a sua vida e você precisa de fé, então receba a fé da paz do Senhor, que a paz seja contigo. Veja os cravos, veja os resultados, vejam as marcas, sou eu mesmo, sou o Senhor. E olha o que Jesus diz então no verso 21 e no verso 22. E Jesus lhes disse mais uma vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí você pode dizer, como pastor? Jesus já não tinha enviado os discípulos? A gente não leu no começo que eles tinham já autoridade para expulsar demônios e tudo mais? Por que ele está sendo enviado de novo? E aí eu trago para você a lembrança. Lembra que discípulos a gente encontrou até a crucificação? Meninos imaturos, jovens, empolgados porque tinham experimentado algo, mas frustrados porque achavam que aquele ali não era o mestre, não era o Senhor, não era o Salvador, não era o Messias. E eles tinham sido enviados, experimentaram algo, mas parece que a fé deles estava meio rasa, meio superficial. Mas agora o Senhor Jesus está dando para eles uma outra comissão. E ele começa a dizer então, eu vos envio. E no verso 22, e tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Os discípulos agora não estavam indo com uma fé rasa. Não estavam indo como quem eram medrosos, como quem ia se esconder. Não estavam indo como aqueles que bastava dar um susto e eles iriam fugir. Agora, eles estavam testemunhando alguém que ressuscitou dos mortos, o próprio Senhor ministrando sobre a vida deles. E quando diz recebei o Espírito Santo, a palavra no original aqui é ruach. Ruach é fôlego, é vida. É o mesmo termo utilizado no Novo Testamento, quando Deus, ao pós-criar o homem e a mulher, ele sopra nas narinas e sopra o fôlego de vida. O ruach do Senhor, o ar que vem do Senhor, o respirar que vem do Senhor. O que os discípulos estavam experimentando a partir de agora era novidade de vida. Eles estavam sendo renovados pelo Senhor, transformados pelo Senhor. A vida deles não seria mais a mesma, de jovens imaturos a jovens transformados pelo poder do Evangelho, da boa nova de salvação em Cristo Jesus. Não apenas uma teoria, não apenas uma experiência mística, agora um fundamento de vida para as suas próprias vidas. Se você não sabe o que isso significa, eu vou dizer para você, se hoje nós estamos aqui reunidos é por conta desses homens que não fugiram depois de terem sido renovados pelo Senhor, deles terem sido fiéis e ter ido até o final de fato, não por conta da crucificação, mas do que aconteceu depois da crucificação. Se eu e você estamos aqui hoje é porque o Evangelho chegou até nós, por conta desses homens que foram fiéis, agora sim, até as últimas consequências, até a morte. Agora eles sabiam o que significava amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento e com todas as suas forças. Agora sim, eles estavam dispostos de ir até o fim, não importava o que custasse a eles. É daqui que a gente começa a escutar as histórias de Atos dos Apóstolos.
É através da experiência desses homens que a gente começa a escutar que mesmo eles acabando de serem açoitados, chicoteados, isso não os paralisou. Eles se reuniram e voltavam a orar e começavam a testemunhar a respeito do Senhor. Mesmo com risco de morte, isso não paralisou nenhum desses homens. Isso fez com que eles continuassem. E as suas orações, como dizem em Atos 4, era: Senhor, renova as nossas forças, nos dá coragem para continuar firmes e não desistirmos de cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Agora sim, eles experimentaram o poder transformador do Evangelho. E é esse mesmo poder que o Senhor quer derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida. É essa mesma convicção que o Senhor quer trazer sobre o meu coração e sobre o teu coração. Talvez hoje, se eu e você fôssemos colocados à prova, qual seria a nossa reação? Sobre fidelidade, o que o Senhor poderia esperar de mim e de você? Se fôssemos colocados num ponto onde negar ao Senhor e se manter vivo, ou declarar fé ao Senhor e ser morto, qual seria a nossa postura, qual seria a nossa decisão? Eu não sei você, mas a Bíblia nos convida a um evangelho verdadeiro, onde a nossa vida, quem quiser ganhar a vida, perdê-la-á. Perdê-la pelo amor do Senhor, por amor do Senhor. Não só enquanto nós estamos aqui negando o pecado e se afastando do que é errado, mas se preparando para algo que é eterno. Desses homens que a gente estudou, que a gente viu hoje, imaturos, discípulos inexperientes, todos eles foram mortos de forma cruel depois dessa experiência. Todos eles morreram decapitados, crucificados, esquartejados, todos eles enfiados lança, espada, flecha. O único que morreu de velhice, doente, isolado, foi João, numa ilha em Éfeso. Todos os demais foram mortos de forma cruel. Aí eu pergunto para você, se o que eles acreditavam fosse algo vazio e superficial, eles seriam capazes de ir até a morte por isso? Se o que eles acreditavam, e a gente leu, achávamos que ele era o nosso Salvador, se eles continuassem com o coração, com aquela mesma frustração, você acha que o Evangelho chegaria até nós hoje? Você acha que eles seriam capazes de morrer por conta disso? Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por um engano. Ninguém morre sem propósito, sem causa. A gente está vendo aqui os homens que estavam dispostos a fugir para não morrer, porque achavam que estavam acreditando numa mentira. E depois de testemunhar a ressurreição de Jesus, estavam dispostos de fato a ir até as últimas consequências e morrer por conta do Evangelho. O desafio para mim e para você é responder a pergunta para nós mesmos: que Evangelho a gente tem crido? Que fé nós temos vivido? Que vida nós temos levado? A resposta para mim e para você é: até onde nós estamos dispostos a ir de fato por aquilo que a gente declara acreditar. E eu queria convidar você a se colocar de pé. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que nos leva ao arrependimento. É uma mensagem que nos leva a uma confissão do Senhor. Marcos 1,15 vai dizer exatamente isso. Creiam no Evangelho de Cristo Jesus. Se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho de Cristo Jesus. O que eu estou ministrando e compartilhando com você dessa manhã não se trata de uma força mística em que a gente simplesmente sente um arrepio, ou a gente se sente um negócio na espinha, ou a gente começa a chorar. Não se trata disso. Se trata de muito mais do que isso. Não estou compartilhando com você a respeito de uma fé rasa, vazia e superficial, onde algumas pessoas podem crer de um jeito e outras pessoas podem crer de outro jeito. Eu não estou falando para você e compartilhando com você nessa manhã sobre opinião. Eu estou compartilhando com você sobre a palavra de Deus. Eu estou compartilhando com você sobre um fundamento de vida. Estou compartilhando com você sobre a história de homens que, assim como eu e você, foram desafiados e saíram da sua zona de conforto e experimentaram coisas muito preciosas e muito maravilhosas. E a sua fé foram colocadas à prova. E no momento mais decisivo, eles precisavam ser transformados por algo muito mais profundo do que eles haviam experimentado. Eles precisaram experimentar do poder transformador do Evangelho por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E é desse Evangelho, é sobre este fundamento que eu converso com você na manhã de hoje. E ministro sobre você, sobre o poder transformador do Evangelho. Eu não sei que tipo de fé você tem declarado,
E eu não sei o que você tem noção, tinha noção ou entendia a respeito da fé em Jesus. Mas nessa manhã eu quero te dizer que é muito mais do que coisas sobrenaturais que você pode ver. Eu quero dizer para você que é muito mais do que simplesmente saber que ele nasceu numa manjedoura. É muito mais do que saber que ele foi crucificado e ele ressuscitou. Porque a sua ressurreição nos traz esperança de vida eterna. Eu estou falando para você sobre uma fé que nos leva para além daquilo que o homem natural consegue compreender. Eu estou falando sobre eternidade. Eu estou falando sobre o que vai acontecer quando os nossos dias terminarem aqui na terra. É sobre isso que eu estou falando. E eu estou falando que para que isso a gente possa experimentar, a gente só precisa saber como nós estamos lidando com essas experiências. Elas estão nos levando para Deus ou elas estão nos afastando de Deus? Elas estão nos levando para quem está tendo realmente algo a apresentar ao Senhor diante da eternidade, ou simplesmente uma eternidade vivenciada longe do Senhor, separada do Senhor. Talvez você nunca tenha pensado sobre a eternidade. Ou o Senhor volta antes, e aí a gente vai saber a respeito da eternidade, como cada um vai viver, ou os nossos dias terminam nessa terra antes da volta dele. Em todos os casos, nós nos apresentaremos diante do Senhor. E a pergunta é, como nós estaremos apresentados diante do Senhor? Feche seus olhos nessa hora e pense a respeito disso. O Senhor está te convidando nessa manhã a uma experiência de vida muito maior do que simplesmente uma religião, do que simplesmente uma história contada pelas pessoas. O Senhor quer de fato transformar a tua vida para que você seja capaz de viver para o Senhor, com o Senhor e no Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar o teu coração agora, enquanto você medita, pensa a respeito disso. E o convite do Senhor nessa manhã é um convite de arrependimento. Se você entende que precisa se arrepender, hoje é um dia de oportunidade. Só diante do Senhor Ele é capaz de pegar a tua confissão de arrependimento e de te perdoar dos teus pecados. Só Ele é capaz de escrever o teu nome no livro da vida. Só Ele é capaz de te garantir uma eternidade ao lado dEle. Fale com o Senhor nesse momento. Enquanto nós escutamos essa canção, logo nós faremos uma oração. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro se a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros se eu me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho abre
queria convidar você a se juntar com 2 ou 3 pessoas agora. Talvez a sua família esteja aí perto, um amigo, um irmão. Mas não fique sozinho. Eu queria que a gente pudesse orar agora uns pelos outros. Os discípulos naquela ocasião que eles estavam com medo, eles estavam juntos e eles compartilhavam de um mesmo sentimento, um sentimento de medo, um sentimento de temor. O que seria deles agora diante da morte do seu Senhor? E foi nessa experiência que Jesus se revelou a eles. Talvez o que a gente esteja experimentando agora é exatamente essa necessidade de como nós estamos nos sentindo e aquilo que o Senhor tem a revelar ao nosso coração. E eu queria que você orasse junto agora com a sua família, com o seu irmão, com a sua irmã, e estivesse apresentando a vida e o coração de cada um diante do Senhor. Talvez incerteza, medo, falta de paz, insegurança, dúvida. Querido Deus e Pai, diante desse tempo de oração com os meus irmãos, em família, como igreja, Senhor, eu venho clamar ao Senhor, assim como o Senhor Jesus se revelou aos discípulos naquela ocasião. Eu oro, Senhor Deus, para que neste momento o Senhor venha se revelar a cada vida e a cada coração, Senhor Deus. Que o Senhor venha ministrar agora, Senhor Deus, com a paz do Senhor. Da mesma forma como o Senhor trouxe paz aos discípulos naquela ocasião, eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha nesse momento ministrar paz aos corações e mentes agora, em nome do Senhor Jesus. Que haja, Senhor Deus, um liberar da paz dos céus, a paz do teu reino, a paz que vem do Senhor, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só em Ti nós podemos encontrar, Senhor Deus. Que haja uma ministração da paz do Senhor em cada vida e coração agora, tirando todo o peso, todo o fardo, toda a culpa, todo o medo, Senhor Deus, toda a insegurança, tudo aquilo que tenta preencher um espaço, Senhor Deus. Nós queremos pedir que o Senhor possa ocupar, que o Senhor possa preencher, que o Senhor possa estender da paz do Senhor no mais íntimo do coração, Senhor Deus. Eu oro nesse momento, Pai, por fé no coração. Eu oro, Senhor Deus, pela fé, Pai, como o tamanho de um grão de mostarda, como diz a Tua palavra. Eu oro, Senhor Deus, pela fé, Senhor Deus, que é capaz de nos fazer experimentar algo profundo e tremendo do Senhor. A fé, Senhor Deus, que nos faz experimentar algo pessoal com o Senhor. Eu oro, Senhor Deus, pela fé que vai para além de apenas crer, Senhor Deus, mas eu oro pela fé que nos faz caminhar em fidelidade com o Senhor e de experimentar da fidelidade do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim como no dia de Pentecostes e assim como nessa experiência com os discípulos, onde um fôlego de vida, onde o fôlego da vida do Senhor, onde o sopro do Senhor foi liberado sobre as suas vidas, eu oro, Senhor Deus, que dessa mesma maneira hoje, cada vida e cada coração receba do soprar do Senhor, receba do fôlego do Senhor, receba, Senhor Deus, da vida do Senhor, da novidade que vem do Senhor, da transformação que vem do Senhor, Pai. E da mesma forma como o Senhor levantou homens cheios de fé e de coragem, que nessa manhã, nesse lugar, tenhamos homens e mulheres levantando corajosamente para uma vida diante do Senhor, uma vida inteira vivida diante do Senhor, uma vida de fidelidade, de compromisso, de fidelidade com o Senhor, Pai, nunca experimentada antes, só em Ti e por meio do Teu poder. É assim que nós oramos, Te agradecendo e louvando o nome do Senhor e fazendo isso em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, glorifique o nome do Senhor, se expresse na presença do Senhor, louve ao Senhor, aleluia. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença que me basta, eu Te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada,
Senhor. Preciso que você sente por um minutinho só. Já estamos terminando, já estamos indo. E eu sei que esse tempo aqui foi precioso para você. E eu queria que quando você saísse daqui, você desse um abraço apertado no seu irmão, na sua irmã. Você ministrasse a paz do Senhor. Nós estamos indo para uma semana que a gente não sabe o que nos espera. Mas nós podemos sair daqui com uma certeza. Não estamos sozinhos. Nós podemos sair daqui com uma certeza: nada será como antes, porque nós não estamos caminhando como quem anda sozinho. Nós estamos caminhando como quem é transformado pelo Senhor de glória em glória. Aleluia, amém. Quero dizer para você, estamos nessa semana começando. Terça-feira o nosso estudo bíblico às 19h30 pelo Meet, você pode participar com a gente. Quinta-feira as mulheres estão participando de um treinamento precioso com a Helena Tanuri, com o material da Helena Tanuri, online também, gratuitamente com a gente, se você quiser participar. Basta acessar o perfil da igreja e participar. É 1 hora na terça-feira do estudo bíblico para toda a igreja, e na quinta-feira é um material só para mulheres. Começa às 19h30, está terminando umas 9 horas. Elas estão tendo tempo de discussão sobre o assunto, aperfeiçoamento está sendo muito bom. Estou recebendo muitos relatos de que estão tendo uma experiência muito boa, poderosa nas quintas-feiras. E na sexta é o nosso tempo de oração e de oração da palavra, e de meditação na palavra e de adoração ao Senhor. Você pode vir também às 19h30. São os 3 momentos dessa semana que nós temos aqui na igreja: na terça, na quinta e na sexta. Sendo que na quinta é específico para as mulheres, os 2 são online, e na sexta-feira é presencial, e você pode participar com a gente aqui, tá bom? No próximo domingo, dia 1º de fevereiro, a gente está iniciando um novo mês, e você sabe que todo primeiro domingo do mês é domingo de ceia. Também é o domingo do nosso Projeto Mãos, que é o domingo em que a gente traz os alimentos, as doações, para a gente fazer chegar na mesa daqueles que precisam, aquelas famílias que precisam de assistência da igreja. Então, todo primeiro domingo do mês você pode trazer ou cesta básica, ou alimentos, ou doação de roupa, que a gente separa para entregar. Nós estamos atendendo uma comunidade no interior de Cametá, na região ribeirinha de Cametá, e está atendendo cerca de 20 famílias mais diretamente, fora as outras pessoas da comunidade que acabam sendo alcançadas também. Então, se você quiser fazer parte, no próximo domingo é dia de nós trazermos as doações para fazermos chegar até eles. Nesse domingo também, nós vamos receber em Belém uma equipe que está vindo de Boston, nos Estados Unidos. Eles vão participar do Descende, que acontece no sábado aqui no Mangueirão. O Descende são 12 horas de programação. Começa às 10 da manhã e vai até 10 da noite. Se você ainda não comprou seu ingresso, você pode comprar. Vai acontecer aqui no Mangueirão. E essa equipe de Boston vem para Belém e vai estar participando do Descende no sábado. E no domingo eles vão se dividir em 3 igrejas. Eles vão estar na nossa igreja e vão estar mais em 2 igrejas com o pastor Dr. Bob Dewey. E ele trabalha com uma equipe de médicos, uma equipe na área da saúde. Ele trabalha na parte de cura. E ele vem, então, ministrar a palavra para a gente no domingo que vem. E eles têm esse ministério na parte de cura e vão estar ministrando a igreja. Então, se você quiser trazer um convidado, quiser participar, seja muito bem-vindo. Ore por esse tempo. Eles carregam um ministério que eles falam sobre pessoas curadas para curar as nações. Então, eles trabalham com esse processo de cura e libertação para que a gente possa, então, estar preparado para cumprir o ídio, assim como a gente viu na história dos discípulos hoje, nesse culto. Da mesma forma, eles vão estar ministrando. E na semana seguinte vai ter um seminário sobre cura, com ferramentas a respeito do ministério de cura na igreja, no meio da igreja, no meio da sociedade. Então, se você quiser fazer parte, é R$100 e você participa do seminário de segunda a sexta-feira, com 2 dias de teórico e 2 dias práticos, que vai acontecer em Benevides, numa região também ali de Benevides, próximo do território da Paz, ali do Terpaz de Benevides. Então, o seminário não vai acontecer aqui na igreja, vai acontecer numa igreja no Jurunas, mas se você quiser, depois no nosso Instagram vai ter o link de inscrição, as informações para você também se inscrever, tá bom? Então, a nossa semana está bem, promete bastante coisa, né? Bastante animada essa semana. Esteja orando por isso. Hoje o seu Edilson veio trazer o testemunho, a Beth também falou que a mãe do Gilberto também teve alta do hospital. A gente também se alegra, são famílias que a gente estava orando e apresentando a sua saúde, né? E nós cremos que Deus está respondendo às nossas orações e tem feito coisas poderosas no nosso meio. Amém? Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, separe aí que eu quero orar com você. Deixa eu dizer para você, a gente está chegando ao final do mês.
E nessa semana especificamente nós temos alguns compromissos que nós precisamos fechar o nosso mês. Graças a Deus, a última parcela da fachada da igreja já é esta semana que a gente vai estar fechando. E as últimas contas da igreja desse mês, né, água, luz e algumas despesas que a gente tem, a gente está fechando esse mês para a glória do Senhor. Então, se você trouxe seu dízimo, sua oferta, entenda que a gente glorifica a Deus, honrando ao Senhor com os recursos que Ele coloca nas nossas mãos. E também somos responsáveis pela manutenção, para que não falte o mantimento aqui na casa do Senhor. E nós estamos felizes que o Senhor tem nos sustentado até aqui. E não será diferente nesse compromisso que nós temos dessa próxima semana. Se você precisar de um envelope, a Beth faz chegar até você. Senão, as informações da igreja estão aí na tela, aparecem aí no QR Code, na costa da cadeira. Fique muito à vontade. Se você é nosso visitante, não se sinta obrigado. Você não precisa se sentir na obrigação de contribuir conosco. Fique à vontade com relação a isso, tá bom? É uma prática da nossa igreja e a gente entende o nosso papel sobre isso, então sinta-se à vontade. Se coloque de pé. A gente quer orar com você, abençoar essa semana, encerrando mais esse culto. Pai, nós te agradecemos. A gratidão do nosso coração, Pai, resume o que nós estamos sentindo nesse momento diante de tudo aquilo que o Senhor fez e realizou no nosso meio, no culto de hoje, na reunião de hoje. A Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Nós louvamos o nome do Senhor e somos gratos, Pai, pelo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nós oramos, Pai, pela nossa cidade, tudo que o nosso estado e o Brasil irá experimentar nos próximos dias em relação ao Descende, em relação ao envio, Senhor Deus, de missionários e em relação à obra do Senhor se espalhando por toda a terra, Senhor Deus. E aqui na nossa nação nós clamamos, Pai, por um derramar do Teu Espírito, por um fazer de novo no nosso meio, avivando a Tua igreja, renovando as forças e cumprindo o propósito do Senhor sobre cada família, cada vida e cada coração. Nós consagramos ao Senhor dízimos e ofertas. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor não nos tem faltado e de nada nós teremos falta, Senhor Deus. Obrigado pela fidelidade do Senhor que se estende em cada família e em cada coração representados aqui, Senhor Deus, que participam conosco desta comunidade, que nesta manhã cultuam ao Senhor aqui neste lugar. Nós queremos te apresentar a nossa semana. Nós, de fato, não sabemos o que nos espera diante de nós, mas nós carregamos a convicção de que se nós temos ao Senhor, nós não sentiremos falta de nada. O Senhor está conosco, a sua vara, o seu cajado nos confortam e nos protegem, Pai. É a gratidão do nosso coração, por isso honramos o nome do Senhor, consagrando a Ti as nossas vidas e as nossas famílias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada vida e cada coração, nos direcionando em fidelidade, nos direcionando, Senhor Deus, no centro da Tua vontade, para experimentarmos o melhor que vem da parte do Senhor. Se você recebe e crê, diga amém, dê graças a Deus, aplauda o Senhor e não saia daqui sem falar com os seus irmãos. E até a nossa próxima semana, se Deus quiser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.